Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Tem de lidar, por exemplo, com muito hater. E antes não. Pelo menos que eu me lembre, antes não. Então, o Ed, na boca do povo, sempre foi o cara de... esse cara prega pra caramba e não sei o quê. Eu acho que eu te considero assim um grande expoente da pregação expositiva e tal, não sei o quê. Mas depois de algumas falas suas e algumas pregações, então eu mesmo não concordo com algumas, outras pessoas também, pessoas importantes, influentes. E como, primeiro, antes de entrar no cerne das questões, como é ter de lidar com isso, cara? Você ficou como? Tipo, meio que da noite pro dia, não foi? Mais ou menos, porque já o meu primeiro livro que você citou, Quebrando Paradigmas, é uma crítica contundente à estrutura religiosa conforme nós a temos hoje no Brasil, da igreja evangélica, da minha própria tradição. Então, eu acho que eu sempre tive esse lugar de autocrítica da minha tradição espiritual e da minha peregrinação espiritual. Eu lembro que no seminário ainda eu escrevi um artigo sobre teologia e o diretor não gostou. E pediu para o meu professor de teologia, o Richard Sturz, me dá um presta atenção. E aí ele me chamou e disse assim, olha aí que você aprontou para mim. Agora, o que eu digo, né? Eu falei, o senhor foi meu professor de teologia, então diz aí o que o senhor acha que deve dizer. E ele falou, não, eu já disse. Aí ele escreveu assim, de fato, o texto do aluno não é dos mais ortodoxos, mas está dentro dos limites toleráveis de divergência. Eu achei genial, porque eu acho o seguinte, que se nós pensarmos na tradição cristã com 2000 anos, vamos imaginar que seja essa sala, a igreja evangélica no Brasil é um pingo. Mas nós tratamos isso como se fosse a única forma de ser cristão e ser fiel a Deus e de interpretar a Bíblia. Então, esse lance que você falou assim, olha, eu não concordo muito com tudo, óbvio, mas a nossa comunhão como cristãos e a nossa experiência de fé e a nossa relação como filhos amados de Deus não passa pela concordância. É uma experiência espiritual do novo nascimento. É fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós não somos um na doutrina. Nós não somos um na crença. Nós somos um na fé. Nós somos um no Deus que invocamos como Senhor da nossa vida, que é Jesus. Dependendo delas, o apóstolo Paulo fala para nem pegar na mão do cara, tal, tudo mais. Mas ele não está falando de crença, ele está falando de conduta. Não, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba esse cara em casa, nem saúde esse cara Mas lembra que doutrina no Novo Testamento não é crença. Não tem corpo de crença ainda no Novo Testamento. Doutrina no Novo Testamento é o que Paulo diz a Tito. Que as mulheres mais novas sejam obedientes ou acatem as mais velhas. É muito mais uma conduta ética, é muito mais um comportamento de dignidade no discipulado de Jesus. Nós, igreja de Jesus, como ornamento da veste de Deus, lá na profecia de Jeremias, né? O cinto que é o ornamento da roupa de Deus. Nós carregamos a reputação de Deus não na nossa doutrina, é na nossa conduta, na nossa vida, na nossa maneira de andar em Cristo. Então, assim, para mim é muito estranho, e o maior estranhamento que eu tive com esses haters foi a constatação de que eu faço parte de um contingente religioso, de recorte religioso, que é a nossa igreja evangélica no Brasil, que é uma igreja que apedreja. Não estou nem discutindo se eu sou herege, se eu não sou herege, se eu concordo, se eu não concordo, se você concorda. Se você se arrependeu de alguma coisa, vamos chegar lá. E mesmo se eu não me arrependi, não é para eu ser apedrejado. O que Jesus falou assim, se essa mulher não se arrepender, pode apedrejar. Não foi isso que ele falou. Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que ele está dizendo, olha, se nós vamos construir uma sociedade que apedreja, todo mundo se apedreja um ao outro e o último que sobrar apedreja a si mesmo e morre.
Porque o único que podia apedrejar ali era Jesus e ele optou por não fazê-lo. Então, o que Jesus disse para nós é que ou nós construímos uma sociedade baseada na compreensão, na misericórdia, na compaixão, no amor, na aceitação, no acolhimento. Ou a gente não entendeu o que é o evangelho. Ou a gente se autodestrói. Então, o que eu experimentei foi, eu faço parte de uma tradição religiosa que apedreja. E você já sabia, mas é que agora você está experimentando na pele. E como foi isso? Tipo assim, você lembra de quando... Muita tristeza. Você ficou mal emocionalmente? Porque a gente começa, Sim, tipo claro. assim, mano, não quero abrir mais, não quero mais não, eu não ver faço nada, isso. tal. Eu não vejo, não respondo. Mas no começo, eu fiquei, de certa maneira, ressentido, magoado, me sentindo injustiçado, tipo, esses caras não entenderam o que eu falei, ou esses caras não me conhecem, estão me julgando por uma frase tirada de contexto, estão me julgando por uma distorção da minha fala, não ouviram tudo, ouviram 15 segundos. E a impotência de não conseguir falar com todo mundo, né? Dá. Porque você não consegue falar com todo mundo. É. Depois dessa certa indignação e um senso de estar sendo injustiçado, eu acho que eu experimentei uma profunda tristeza. E é o que eu tenho hoje com relação... decepção. Uma tristeza de, assim, a nossa tradição religiosa produziu esse tipo de gente que entra no meu Instagram para dizer que eu sou o câncer da igreja, que eu vou para o inferno, e não me conhece. Eu sou pastor da mesma igreja na cidade de São Paulo há 35 anos. Eu ocupo o mesmo púlpito há 35 anos. E 2 falas polêmicas condenam a minha história toda de ministério. É isso aí. Ok, eu vou fazer o que contra isso? Eu não posso, eu só posso ficar triste, lamentar e chorar e interceder por essa igreja. E continuar servindo, né? Sem deixar o meu coração se amargurar, para eu, eu não levar o meu ressentimento para o púlpito, para minha de fala. Volta. Exato, eu tenho que pregar o evangelho, não ficar respondendo hater. Você consegue fazer isso? Tipo, você não levar esse ressentimento. Eu acho que a tristeza não dá pra você não levar, mas o ressentimento... Ah, César, eu acho que é impossível dizer que você consegue quando você está num labirinto emocional. Mas conscientemente é uma opção e é uma escolha. A minha oração, quando eu peço a Deus que cuide do meu coração pastoral, eu tenho que pregar o evangelho, cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Eu não posso ser pautado por hater. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que fazer a obra do ministério que Deus me deu de anunciar o evangelho da graça de Deus. É isso que eu tenho que fazer. E eu tenho que cuidar para que o meu coração não fique ressentido, magoado e que eu entre numa relação bélica com essa igreja. Senão você entra numa escada em espiral que vai terminar e não vai terminar bem, né? Eu digo o seguinte, César, quando Jesus diz, né, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. O maior mal que o mal pode nos fazer é nos tornar malvados. Não é nos bater na cara. Isso aí a gente já sabe o que ele vai fazer. O maior mal é quando ele conseguir fazer eu bater na cara dele de volta. E se aí ele terá vencido. Né? Enquanto eu estiver virando a outra face, eu tô na vitória.